Você estava pregando numa igreja e Deus te usou lá na revelação para uma jovem e você perguntou sobre o relacionamento dela. Sim. Sobre essa, né, uma igreja muito grande, né? Que eu estive numa cidade e uma igreja lotada, e ali Deus me deu uma visão com uma jovem que estava no terceiro banco, e eu perguntei pra ela assim: você é da igreja? Ela falou: sou. Você estava pregando numa igreja e Deus te usou lá na revelação para uma jovem e você perguntou sobre o relacionamento dela. Sim. Sobre essa, né, uma igreja muito grande, né? Que eu estive numa cidade e uma igreja lotada, e ali Deus me deu uma visão com uma jovem que estava no terceiro banco, e eu perguntei pra ela assim: você é da igreja? Ela falou: sou. Você tá firme? Tô. Você é solteira? Namora? Namoro. E o namorado é evangélico? Ela falou: é. É dessa igreja? Aí ela parou um pouco pra responder, e a igreja fez aquele silêncio. Eu falei: mas não, é ou não é? Ela falou: é. Eu falei: ele está aqui? Ela demorou mais um pouco. Eu falei: ele está aqui, eu quero conhecer o príncipe aí, né? O Boaz aí, né? Ela falou: tá. Eu falei: cadê ele? E aí ela fez um tempinho de silêncio, e a igreja toda, acho que não estava sabendo, ficou meio assim. Isso, falei, cadê no podcast você falou que ela fez uns 3 minutos de silêncio. Sim, fez porque pra me tirar dela, né? Pra me tirar dela, porque ela não queria contar. E quando deu esses minutinhos, já tava passando muito tempo, eu falei: você tem que falar. Ué, eu quero conhecer o varão. Aí, depois de 3 minutinhos, ela balançou a cabeça pro altar. Eu olhei no altar e falei: quem? Ela balançou em sentido à bateria. E era a baterista da igreja. Era a baterista da igreja. Eu falei: ela? É a sua namorada? Ela falou: é. E aí eu vi a aliança de compromisso. Eu falei: então hoje Deus vai quebrar essa aliança de compromisso. Você vai tirar essa aliança. Aleluia. E assim diz o Senhor. E eu comecei a entregar ali pras duas. A baterista tirou a aliança, ela não quis tirar. Eu falei: mas você vai tirar essa aliança. E a igreja ficou chocada. E depois, quando eu chego pra jantar numa mansão, o pastor estava, e o pastor, todo mundo muito tenso. E aí o pastor foi pra lá e falou assim: pastor, o senhor é errado. O senhor sabia da história, e o senhor permitiu uma baterista, por causa de uma baterista, o senhor permitiu ela ter uma namorada. E o senhor também, desculpa, o senhor também namora, o senhor já é velho, o senhor deve estar transando, que Deus me mostrou que o senhor está transando aí com essa moça aí. Então, começou errado do altar, tudo vai errado. Aí nunca mais me convidou, e isso virou uma polêmica ali na cidade de Indaiatuba. Glória a Deus que nunca mais te convidou, né, pastor? Mas o trabalho foi feito, né? O trabalho foi feito. Sim, o trabalho foi feito e foi desfeito, né? Foi desfeito. Tipo, o trabalho, assim, a missão que Deus te deu pra fazer naquele lugar, que era tirar justamente a sujidade debaixo do tapete, isso, foi feito. Então, amém. As meninas, eu acredito que, pelo que você contou, elas foram libertas, foram transformadas. Sim. Tiveram uma na minha igreja acabou de chegar 2 lésbicas. Recentemente, uma cadeirante e a outra 2. Elas chegaram de outra igreja, e ali eu com muito cuidado fui falando, fui discipulando. Aí elas chegaram depois de quase um mês, falaram: olha, pastor, a gente não estamos mais juntas, né? Glória a Deus. Estamos mais juntas, nós queremos tomar Santa Ceia, e uma delas agora vai trabalhar na minha casa, porque eu entendo que Deus está trazendo ela para perto, pra gente poder cuidar, né? Discipular, né? Discipular. Né? Então esse é esse o nosso trabalho. Eu acho muito bonito o ministério, assim, quando a pessoa, Deus ele usa a pessoa na palavra, e na palavra Deus dá a revelação. É tremendo. Isso é tremendo, é transformador, né? Sim. É porque se a gente não ver a transformação, que a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Então quando você tá pregando, hoje eu estava na academia, aconteceu um assunto muito interessante. Uma personal, né, toda lá, dando pra um monte de gente, ensinando, e ela falou: você acha que eu fui no velório? E eu vi uma palavra horrível no velório: combati o bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. E ela falando isso daí bem alto, todo mundo aí. Deus falou assim: agora você vai falar pra ela, explica pra ela o que é isso. Aí eu esperei no momento certo, quando ela passou, eu falei: você é professora, não é? Ela falou: sou. Eu falei: você ensina, não ensina? Eu falei: você sabe quem é o apóstolo Paulo? Ela falou: não. Eu falei: o que falou essa palavra na Bíblia? E eu expliquei pra ela o que era combater um bom combate, né? E eu expliquei também em voz alta, porque é assim: os macumbeiros faz barulho na esquina, os espíritas faz fila lá no templo, os católicos andam carregando os deuses da Babilônia no meio da rua, e os crentes têm que orar escondido, tem que fazer tudo escondido. Não. Não, aqui na verdade nós é barulhento, importa onde é. Você tá entendendo? Gosta quem gosta. Se Deus tá contigo e você tá no negócio, as trevas têm que bater de retirada. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. 1 João 4,4 fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Japão é considerado mundialmente o país do silêncio, mas quando a gente está lá,
junto fazendo a obra, tem barulho, tem resgate, tem libertação, tem restauração. A gente entra nos prostíbulos, faz barulho e prostituta casa. Ei, aquelas que estão lá dentro do prostíbulo são resgatadas. Isso começou em 2016, quando o pastor Rony esteve em Nagoya pela primeira vez. O povo não entendia nada e não precisa entender. Hoje nós vemos mulheres que eram donas de prostíbulos, casadas, libertas. A traficante senhora que andava com a gente dirigindo, porque onde o pastor Rony ia pregar, ela falava: Vivi, eu quero dirigir pra vocês. Na época, na ocasião, não tinha habilitação. Eu falei: mas você não me leva droga dentro do carro. Não me leva. E ela não levava droga, pegava uma Bíblia, ia pra igreja. Deus fez a obra, pastor. Deus fez a obra. Deus chama esse povo que ninguém quer andar junto. Eu creio que através dessa live, desse podcast, o Senhor está chamando pessoas que foram excluídas, pessoas que foram rejeitadas, até mesmo por algumas denominações. E através desse podcast, através da sua vida, pastor Flávio Teles, eu gostei do sobrenome, pastor Teles, a oportunidade que o Senhor está dando para nós, porque muitos não querem dar. Graças a Deus, o Senhor chama os remanescentes, como chamou a Karina Bach, ela que foi capa de Playboy, ela que foi atriz da Rede Globo, e um dia Deus tocou no coração dela. Pastor Rony estava saindo do Japão agora, em 2024, e Deus falava para ele: vou soprar o teu nome. E nós esperando, vindo de pastor, não, Deus usou quem? Karina Bach, para dar a oportunidade para o servo de Deus poder contar a história dele. E eu creio que através dessa live, o Senhor está dando a oportunidade para muitos que acharam que o ministério tinha morrido, tinha sido abortado, mas Deus continua ressuscitando ministérios, ressuscitando homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Existe um texto que fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que vocês podem falar sobre isso? Em relação à vida de vocês, a obra maravilhosa que Deus fez na vida de vocês e ainda continua fazendo, porque Amém. Agora, como instrumentos do divino, do Criador, Amém. Ele tem usado a vida de vocês como ferramenta de libertação para pessoas que Amém. Estiveram presas aonde um dia vocês estiveram também. Eu falo que o Senhor, ele me resgatou da garganta do diabo, né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, e eu acho tremendo, pastor Flávio, porque quando eu me converto em 2009, em poucos meses eu entendi. Romanos 8:28. Todas as coisas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até a minha conversão, eu não entendia por que eu fui abusada por um tio aos 10 anos de idade, por que a minha mãe precisou deixar os 3 filhos e ir embora para o Japão, e nisso a gente foi passando na casa de parentes, sofrendo. Por que eu chego no Japão, aos 17 anos eu engravido e faço um aborto ainda menor de idade. Eu não entendia por que aos 16 para 17 eu entro em uma casa noturna para trabalhar em um clube como hostess. Eu não entendia por que aos 18 eu começo a usar metanfetamina. Eu não entendia por que eu fui nascer em um lar, em uma casa toda destruída, onde o pai cheirava cocaína praticamente na nossa frente, fumava maconha. Mas quando eu me converto, eu passo a entender. Depois que eu passei pelo processo de cura e libertação no ministério da pastora, hoje descansa no Senhor, psicóloga Neuza Itioca, eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem. Então o Senhor permitiu que eu passasse para que hoje eu pudesse resgatar essas jovens, para que hoje a minha filha, quando uma amiga ali de Santos ligou pra ela 3 anos atrás, falando: Manami, eu vou fazer um aborto. A minha filha, na época com 14, 15 anos, falou: não faça, fala com a minha mãe, chama a minha mãe, que a minha mãe vai contar a experiência que ela teve depois do aborto. Ela quase morreu, não só fisicamente, mas espiritualmente. Ela teve marcas e tem marcas na alma dela. Então eu falo com essa jovem, hoje a bebezinha, a princesa dela tem 3 aninhos, lá na Baixada Santista. Então, pastor, tudo vai cooperar para o bem. Hoje eu falo de tudo que eu vivi, eu não tenho dúvidas de que o Senhor nos chamou, chamou o pastor Rony para resgatar um povo que talvez não vai ser o maior dizimista da congregação, mas o Senhor os ama, porque hoje tem muitos pastores que eles querem resgatar só empresários lá de Alphaville, lá do Bougainville, os artistas famosos, visando o quê? Não é a alma, visando o dízimo, e para a glória de Deus, a gente visa a alma. E igreja que não prega verdadeiramente a palavra, a gente não se importa de não voltar mais. Quem puxar aí no Google vai ver. Eu estive em 2013 em Brasília, fui convidada para ministrar numa igreja chique, de porcelanato, políticos. Quando eu subo no altar, o Senhor me mostra uma serpente no altar. E era aquele altar que ficava o louvor e o apóstolo. Tem no Google, é só puxar apóstolo preso
olhando o banheiro público. É só colocar isso, apóstolo Peterson, o nome dele, um carequinha. O que aconteceu? Ele com a esposa sentado de frente pra mim. E eu comecei a ver aquela serpente no altar. Eu falei, Deus, eu acho que é um dos irmãos do louvor que tá em pecado. O que o Senhor quer me mostrar? O Senhor falou, pega esse jarro de óleo e começa a ungir o altar. Comecei a ungir o altar. E na palavra, ungindo o altar, o Espírito Santo falou, olha pra ele. Eu olhei, é dali que tá essa serpente, o pecado tá ali. E eu falei, misericórdia. Daí eu comecei a pregar, sem expô-lo, mas eu comecei a pregar. Quando terminou, eles me levaram pra jantar. Ele virou na mesa do jantar e falou, em Brasília você não pisa mais, você não prega mais. Eu falei, glória a Deus. E meses depois, eu estava no Japão, uma irmã que estava nesse dia me chama no Messenger e fala, a irmã viu o que aconteceu com o apóstolo? Eu falei, não, preso, tem na internet. Então, não importa se eu não vou pisar mais, se eu não vou mais. Quando Deus quer, ainda que o diabo feche a porta, o Senhor escancara. E Marcos 10:45 vai dizer, eu não vim para ser servida, nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito.